Muito bom dia! Estamos começando mais um Connect Rádio, dia 29 de agosto, 10 horas em ponto, dando início mais uma nossa edição aqui desse nosso super evento o qual eu tenho o privilégio imenso de estar todas as semanas aqui com vocês, emissoras de rádios, parceiros esparramados nos 4 cantos do Brasil, para falarmos um pouco mais sobre o mercado de radiodifusão. Todo o nosso contexto começou há 13 semanas atrás, há 3 meses consecutivos. Estamos todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, juntinhos aqui no Google Meet. E para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também dar um like, curtir e compartilhar esse nosso conteúdo. Lembrando que dentro do YouTube tem uma playlist separada somente do Connect Rádio. Então você que quer conferir todas as nossas edições, desde a primeira edição, você pode entrar depois no nosso canal e acessar ali a nossa playlist do Connect Rádio. Já foram diversos temas, todas as semanas a gente sempre traz uma temática diferente para poder trabalhar aqui com vocês. E lembrando mais uma vez, quem não está no nosso grupo do WhatsApp, pegue seu smartphone, escaneie o nosso QR Code, seja direcionado nesse exato momento para o nosso grupo. O grupo de WhatsApp é um grupo fechado, onde a gente manda informativos referente ao Connect Rádio. Então, sempre em primeira mão, antes de lançar o conteúdo, sempre quando a gente sobe esse conteúdo para o YouTube também, em primeira mão, a gente disponibiliza ali no grupo do WhatsApp. Para quem estava no Connect Rádio da semana passada, o Connect Rádio 12, falamos que o Connect Rádio agora, além de estar aqui no YouTube, no Google Meet, vamos estar transmitindo também esse conteúdo em várias plataformas digitais, em formato de áudio, em formato de texto, assim como em formato de vídeo, que consecutivamente vocês estão aqui nos acompanhando todas as semanas. Na semana de hoje, né, além de estarmos aí completando 3 meses consecutivos transmitindo esse nosso conteúdo aqui para vocês, vamos trazer novidades sobre o mercado de publicidade, tá? E mais uma vez reforçando, você emissora de rádio que está curtindo, que está acompanhando o nosso trabalho, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse conhecimento com as outras pessoas que trabalham com você dentro da mesma emissora, né? Então, você diretor, você gestor, você OPEC, você comercial, compartilhe esse conhecimento. É muito importante que, além de você absorver, né, o que há de mais tecnológico, o que há de mais inovador dentro do mercado da publicidade voltado para o rádio, faz todo e completo sentido você compartilhar isso com os seus pares, porque já tem um ditado popular, né, que uma andorinha só não faz verão. Então, você, representante de emissora, que está aqui participando, compartilhe, né, compartilhe esse conhecimento, compartilhe conteúdo. E nem todas as emissoras de rádio do Brasil ainda sabem, né, que a Connect Mix não tem o conhecimento que a Connect Mix, além de trazer tecnologia para agências de publicidade, grandes empresas anunciantes, governo, grandes artistas, gravadoras, compositores, também trouxemos, né, na primeira edição do Connect Rádio, uma nova plataforma para que você, emissora de rádio, possa performar ainda mais dentro das campanhas vigentes na sua emissora. Trouxemos a plataforma Parceiros, né, uma plataforma totalmente de graça, onde você consegue, caso ainda não tenha, fazer o seu cadastro ou cadastrar, criar novos acessos para outros colaboradores que trabalham contigo na sua emissora de rádio. E dentro dessa plataforma são várias novas funcionalidades, tá? Novas funcionalidades onde você, né, gestor, você, diretor, você, assistente, vai conseguir trabalhar melhor esses dados, desde o mercado artístico, o mercado musical, ao mercado privado, ao mercado governamental. Dentro da nossa plataforma, inclusive, vocês conseguem acompanhar, né, diariamente a performance de todas as campanhas vigentes na sua emissora que nós, Connect Mix, estamos auditando. Então, a transparência que a gente traz para o mercado não é somente como uma fiscalizadora, cumprindo o papel de auditar uma campanha, mas sim de aumentar a performance dessas campanhas.
Todo e qualquer anunciante, sendo governo ou uma empresa privada, quando ela contrata dezenas, centenas de emissoras para poder distribuir algum determinado conteúdo, o resultado final que ela quer é vender mais, converter mais, passar algum conteúdo, algum conhecimento. E quanto mais esse conteúdo for disponibilizado, quanto mais ele for para o ar, consecutivamente, mais pessoas serão alcançadas, certo? Acesse agora mesmo, você emissora, parceiros.connectmix.com e faça uso da nossa plataforma. Lembrando, são várias e várias e várias funcionalidades disponíveis ali para vocês por um total de R$0, de graça. A plataforma está aberta para que você possa utilizá-la, usufruir da melhor forma possível. E lembrando sempre, todas as semanas a gente vem aqui no Connect Rádio e uma vez ou outra a gente traz alguma funcionalidade adicional e a gente comenta. Mas lembrando, toda a nossa plataforma tem um menu de ajuda, onde você clica e todas as funcionalidades elas são explicadas. Caso você ainda assim tenha alguma dúvida, algum mal entendimento, tem no canto inferior direito o botão do WhatsApp. Então chama a gente no WhatsApp, nossa equipe de suporte e comunicação, suporte e conexão, vai fazer o devido suporte ali para você, tá? A gente faz esse suporte em horário comercial, ok? Prometo ser a última vez, reforçando, emissora de rádio que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, venha logo mesmo, além de ser de graça, é conteúdo, é conhecimento, não tem mensagem viral, bom dia, boa tarde, boa noite, mensagem de política, não. No nosso grupo de WhatsApp é específico para ter troca de conhecimento, troca de conteúdo, gerar relacionamento, criar esse ecossistema de radiodifusão aqui no Brasil. E sem mais delongas, vamos para a nossa temática do dia de hoje, 29 de agosto, Connect Rádio 13, onde vamos falar sobre a evolução publicitária, insights e projeções para potencializar sua emissora de rádio. Comumente, conversando, interagindo com grandes emissoras, com médias emissoras e com pequenas emissoras, todas elas sempre nos trazem a mesma máxima. Felipe, Connect Mix, fulano, ciclano. E quando eu falo fulano e ciclano, eles tentam pesquisar isso também no mercado, tá? Como que eu, emissora de rádio, posso me preparar melhor para trazer clientes estratégicos para o meu portfólio? Muitas e muitas das vezes, o que mais acontece é literalmente estratégia de jogo de azar. O setor comercial mira em um determinado setor, num determinado mercado, e alça voos que, por muitas das vezes, são voos curtos. Não tem boa durabilidade. E justamente por quê? Falha na estratégia. A estratégia de busca de um mercado específico. E muitas e muitas e muitas vezes, o que acontece é o diretor da rádio dorme, sonha, acorda, chega no outro dia dentro da emissora e fala assim, tenho a ideia matadora, eu descobri o segredo do negócio, agora a nossa emissora vai bombar. Tudo baseado em teorias da imaginação, teorias do sonho, base de conhecimento aleatório, sem um estudo, sem uma pesquisa. E esse, sem sombra de dúvidas, não somente para emissora de rádio, é o pior erro, a pior falha que todo e qualquer empresário, todo e qualquer setor, toda e qualquer empresa poderia cometer. Baseado em achismos da cabeça. Mas eu tenho 30 anos de mercado, mas eu tenho 50 anos de mercado. Essa empresa surgiu pelo meu pai. E ele sempre fez assim. Não estou discordando do passado, não estou discordando do histórico. Mas vale a pena sempre mensurar dados pontuais, dados recentes, dados de 2022, de 2023. Desculpa a expressão, mas eu estou pouco me lixando para o que aconteceu lá em 2010. Já foi, é passado. Início dos anos 2000, a tecnologia era outra, a realidade comercial era outra. A realidade de publicidade era outra. O mercado de radiodifusão cresceu estrondosamente ao longo desses nossos últimos 3 a 4 anos. Era quase que inimaginável pensar e acreditar que em período de digitalização,
grandes empresas ainda estariam investindo em radiodifusão. Muitas pessoas, inclusive, se questionavam se isso iria continuar existindo. E pesquisas, dados técnicos nos trazem a verdade. Então, não só acreditar e confiar no meu mercado porque eu acho que ele vale a pena, porque eu acho que ele faz sentido. O grande negócio é você trabalhar com dados, trabalhar com estratégia. E hoje, sem sombra de dúvidas, uma das maiores empresas, não somente do Brasil, mas do mundo, diga-se de passagem, por grandes fontes, ela é tida como a principal empresa de dados de publicidade do planeta Terra, a empresa Canta, muitas pessoas chamam de Cantar. A Canta veio para o Brasil comprando a operação da Ibope, nos maiores institutos de pesquisa, aqui também, no Brasil. E ano após ano, a Canta, ela patrocina estudos e pesquisas, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, para poder trazer dados estratégicos sobre esse mercado publicitário. Felipe, mas espera aí. A gente vai falar de rádio ou a gente vai falar de publicidade? A gente vai falar de publicidade. Rádio está no meio da publicidade. Rádio é um dos meios de comunicação onde se pode fazer publicidade. No Connect Rádio 05, que inclusive, caso você não tenha assistido, depois volte no nosso canal do YouTube e pesquise, né? Connect Rádio 05. Connect Rádio 05, falamos sobre o mercado da publicidade. Falamos sobre análises e tendências sobre esse mercado, baseado em dados, não em achismos, não em teorias da minha cabeça ou da cabeça de um outro ser humano, mas sim dados de centenas e milhares de pessoas que foram entrevistadas, empresas que confirmaram uma presença ativa ainda da radiodifusão dentro do mercado da publicidade. Por meio do Inside Áudio, que foi compartilhado, inclusive, lá no Connect Rádio 05, falamos sobre os principais números, os principais setores que, até o ano de 2022 para 2023, estavam investindo ou estão investindo fortemente no mercado de radiodifusão. Vale ressaltar, ainda aqui no Brasil não temos o Inside Áudio 2024. É um material que ainda está em construção. Quando ficar pronto, a gente vai trazer aqui para ser debatido dentro do Connect Rádio. Mas hoje, né, falando sobre a evolução publicitária, a gente vai analisar um paper, um documento da Cantar Ibope, onde se fala sobre o mercado de publicidade no geral, justamente para poder trazer insights, possibilidades para que você, emissora de rádio, possa crescer cada vez mais. Novos e novos setores para que você possa investir. E quando eu falo investir, time comercial, procurando, correndo atrás para trazer, aliás, nem vou falar correndo atrás, correr ao lado, porque tudo que está atrás é passado, né? Então, correr ao lado, trazer esse potencial mercado, esse potencial anunciante para dentro da sua emissora. Inclusive, a Rádio Mais FM compartilhou aqui um estudo global apontando o rádio como a principal escolha para conteúdo musical. E não só conteúdo musical, tá, Rádio Mais? Conteúdo publicitário em áudio, rádio é o meio mais forte. Além de ser consolidado, né, são mais de 100 anos de radiodifusão aqui no Brasil, é o meio de distribuição de áudio mais convincente, mais assertivo, mais estratégico. Então, rádio, não só para música, né, mas também para a publicidade no geral, é o meio onde melhor se transmite conteúdo em formato de áudio para a publicidade. Ah, Felipe, mas rádio é só áudio. Não, eu discordo. Eu discordo. Inclusive, ontem eu estava visitando não só essa, né? Mas ontem, particularmente, eu estava visitando a Rádio Band, daqui de São Paulo, e inclusive estou em São Paulo para poder participar de um evento de tecnologia em parceria com a Microsoft no dia de hoje, representando mais uma vez o ecossistema de radiodifusão. A Band News, ela tem uma câmera, e eu sei,
possivelmente outras emissoras aqui também fazem esse mesmo tipo de conteúdo para o jornalismo. A Band News, ela tem uma câmera 360 que fica ligada 24 horas por dia dentro do estúdio. 24 horas por dia está transmitindo o vídeo do estúdio. Porque tem programação 24 horas por dia. 24 horas por dia um novo conteúdo está sendo transmitido. Então, a rádio não é somente mais áudio. Rádio também é vídeo. E rádio também já é digital. E eu nem estou falando somente de web rádio, de transmissão online, de streaming. Não, não é isso. Aplicativo. Rádio também é mobile. Rádio traz essa acessibilidade. Rádio também está nas redes sociais. Então, o meio de rádio cresceu estrondosamente ao longo desses nossos últimos 5 para 6 anos, né, se a gente for comparar um Delta T, justamente por estar transformando a comunicação em um meio omnichannel. Vamos falar um pouco mais disso dentro do nosso conteúdo. Dentro do Data Stories, da Inside Advertising, da Cantar Ibope, a gente vai trazer os principais indicadores, levando em consideração o ano de 2022 para 2023, tá? Dados consolidados desse período, onde a gente vai conseguir visualizar de formato um pouco macro como está transitando o que vem sendo modificado no mercado de publicidade, para que você, emissora de rádio, possa inspirar nesses dados. Lembrando, né? Ficar aqui durante 1 hora absorvendo esse conteúdo para depois não fazer nada, não ter um plano de ação, nada vale. E para quem estiver também no nosso grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar esse material, tá? Então, faço questão de mandar o PDF ali para vocês, na verdade, até para poder trazer a fonte, tá? Eu vou mandar direto o link da Cantar Ibope para que vocês possam fazer o cadastro e fazer o download. Inclusive, recomendo, tá? Assinarem a newsletter da Cantar Ibope. A Cantar Ibope, ela traz pesquisa não somente de mercado rádio, mas de publicidade no geral. Inclusive, eles têm um documento que é o Inside Video, que é bem legal, e que, ao meu ver, faz total sentido vocês, emissoras de rádio, também estarem a par desse conteúdo, ok? Partindo então para o nosso Inside Áudio, o que a gente vai fazer é uma análise comparativa do que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos 18 a 24 meses. E o que isso pode, de fato, impactar, e vou trazer esses insights aqui para vocês, o que isso pode impactar diretamente para você, emissora de rádio. Como você pode performar melhor, estrategicamente, comercialmente falando. O ano de 2023, ele foi um ano muito bom para o mercado de radiodifusão, tá? Levando em consideração que foi o terceiro ano consecutivo de crescimento. Lá em 2020, a gente teve um período de baixo, principalmente posterior a março, onde veio o surgimento da pandemia. Ninguém estava, aliás, algumas pessoas, alguns cientistas previam que isso iria acontecer, mas nem todo mundo acreditava, e veio acontecer. E o ano de 2020 foi um ano catastrófico, não somente para o mercado de publicidade, mas para praticamente todos os outros mercados. Pouquíssimos cresceram. O setor da saúde, por exemplo, cresceu muito em 2020. Mas levando em consideração 21, 22 e 23, o ano de 2023, tivemos um crescimento de 8% em mídia publicitária. 8%. A gente está falando de quase o dobro do crescimento do IPCA aqui no Brasil. Então, quem investiu em publicidade ao longo do ano, quando eu falo investir, compra de mídia, intermediação de mídia, conseguiu ter um crescimento bem significativo no ano 2023. E esse crescimento, ele veio justamente por conta de um aquecimento no mercado. Segundo, os eventos voltaram com força total. E quando a gente fala dos eventos voltarem com força total, a gente está falando que o mercado musical, o mercado artístico voltou a estar aquecido. E digo mais, 2023 foi um ano melhor até do que 2019. Então, mesmo em períodos
antes da pandemia, 2023 veio para ser o principal, até então, o principal ano do entretenimento. O principal. Os eventos voltaram, os shows voltaram. O carnaval foi um dos principais eventos, um dos mais esperados. Carnaval, diga-se de passagem, é o maior evento que acontece aqui no Brasil. É o maior. As pessoas gostando ou não, sendo a favor ou não, é um evento que mobiliza praticamente todas as cidades, todos os municípios, com turismo, com negócios, com serviços, com mídia, com comunicação. Quando a gente compara esse crescimento em relação aos outros setores, o setor de mídia, o setor de comunicação, foi um dos que mais cresceram, um dos que mais performaram. E quando a gente entrevista, conversa, troca uma ideia com grandes diretores de marketing, de grandes empresas que são nossos clientes, eles sempre falam: 2024 será um ano melhor. 2023 já foi bom, mas a gente vai investir mais ainda em 2024. Estamos em agosto, mês 8. Metade do ano já se passou, mais da metade do ano, né, já se passou. Se você, emissora de rádio, não está performando 2024 melhor do que 2023, uma coisa de errado tem. Revise a sua estratégia, revise o time comercial, revise os seus processos. Assim que a gente trouxer o Inside Áudio quando estiver pronto, né, do ano de 2024, vocês vão notar essa crescente, tá? E o principal desafio para grandes núcleos de mídia, para grandes compradores de mídia, para esse ano, não somente esse ano, já se dizia isso como uma forte tendência em 2020, aliás, como um princípio de tendência em 22, quando a gente trouxe o Inside Áudio 2023, aquilo não era só um princípio de tendência, já começava a ser um desafio, uma dor, e agora visualizando o contexto de 2024, a principal dor, o principal desafio de quem compra mídia, de quem investe em mídia, em rádio, em TV, em redes sociais, em jornais, revistas, em outdoor, indoor, whatever, é se trabalhar com o conceito de cross-mídia. E o que é cross-mídia? Há 100 anos atrás, fazer mídia publicitária era investir em jornal e em rádio. Tinha dois principais meios de comunicação: jornal e rádio. Quando a gente vem ali para a década de 60, 70, a gente já começa a ver a TV se despontando. Revistas. Quando a gente vem para o início dos anos 90, aqui no Brasil ainda não, né? Mas já nos Estados Unidos, onde boa parte, né, do que a gente traz como mídia aqui para o Brasil é inspiração no mercado norte-americano, nos Estados Unidos já começava a se acreditar que a mídia também poderia ser digital, que de forma online poderia se impactar essas pessoas. E quando a gente pega os anos 2000, a gente já vê um boom da internet nos Estados Unidos, onde empresas tradicionais passaram por início, né, o princípio da digitalização, muitas se anteciparam, grandes negócios surgiram. Vou dar exemplo de uma grande empresa, inclusive uma das principais empresas de mídia do planeta. E a gente fala que é uma empresa de tecnologia, né? A Amazon. A Amazon lá no finalzinho da década de 90 para início dos anos 2000, onde eles começaram a realmente não só vender livros, mas começar a inserir dentro do seu catálogo os outros produtos, eles começaram a fazer muita mídia, para poder realmente trazer um público-alvo ali para dentro da Amazon. E quando a gente compara já ao longo, principalmente nesse período pós-pandemia, hoje, não só os grandes e médios negócios, mas até pequenos negócios, pequenas empresas, elas também querem fazer cross-mídia. Elas não querem anunciar somente na TV, somente nas redes sociais, somente no meio rádio, somente naquilo ou
ou em outdoor, por exemplo. Hoje em dia, as empresas, né, desde o pequeno negócio, quer fazer essa estratégia praticamente omnichannel, estar presente em vários formatos de mídia, em áudio, em texto, inclusive em texto, né, nos anos 2010 ali, teve um boom gigantesco também, grandes empresas patrocinando grandes portais, né, blogs de notícias, né, o mercado musical também teve um boom bem grande ali com a parte de blogs, sertanejo universitário. E aí, quando a gente visualiza hoje, onde empresas querem anunciar em vídeo, em áudio, em texto, em sinal de fumaça, o principal desafio é como eu, pequeno negócio, e não somente as pequenas empresas, mas as grandes empresas, isso também é um desafio gigantesco. Como nós vamos anunciar em rádio, TV, mercado digital, mercado impresso ao mesmo tempo? E aí surge a necessidade, principalmente para as grandes empresas, contratarem, investirem, não somente em time, mas em grandes agências ainda, né? Fazendo esse perfil de investimento, não estou dizendo que está errado, muito pelo contrário, são nossos parceiros, e se não fossem eles, né, dificilmente o mercado estaria tão omnichannel, dificilmente. Então, as grandes agências, elas conseguem, elas têm esse poder de fazer anúncio em vários formatos, diferente de pequenas agências de marketing, que acabam optando, por muitas das vezes, por trabalhar somente com o mercado digital, com as redes sociais, que é mais fácil, né? Eu entro num gerenciador de anúncio ali do Google e eu faço anúncio no Google, em display, eu faço anúncio em vídeo no YouTube, eu giro em todo o ecossistema da Google. Se eu quero anunciar em redes sociais, eu vou para o Meta. Eu vou para o gerenciador de anúncio do Meta, onde eu anuncio no Facebook, no Instagram. Ah, eu quero anunciar agora no LinkedIn ou no TikTok. Cada um tem o seu perfil ali de anúncio. Só que vocês já pararam para pensar que existem várias e várias e várias ferramentas fazendo anúncio e que essas ferramentas elas não se comunicam, elas não possuem uma interação. Então, quando eu quero anunciar com fulano, eu tenho que falar com fulano. Quando eu quero anunciar com ciclano, eu tenho que falar com ciclano. E aí, de repente, eu quero anunciar em rádio, aí eu tenho que falar com Beltrano. Aí, de repente, eu quero anunciar em TV, aí eu tenho que falar com o Joãozinho. Aí eu quero anunciar em revista, eu tenho que falar com a Mariazinha. Então, esse cross-mídia é um desafio gigantesco para o mercado. E não vão ser as emissoras de rádio que vão resolver esse problema. Mas os grandes núcleos de mídia, eles possuem esse desafio, resolver esse problema. E o principal, simplificar esse processo e não complicar. As pessoas não querem investir somente nas redes sociais. As pessoas não querem investir somente na TV. As empresas, elas, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é dado de mercado. Hoje, se a gente pegar as 100 maiores empresas anunciantes no Brasil, as que mais investem em publicidade, 99 delas também, tá? Também anunciam em rádio. Elas não só anunciam em rádio, elas também anunciam em rádio. Mas elas anunciam em diversos outros canais. Isso é um desafio gigantesco. E, levando em consideração esse crescimento, o mercado de publicidade bateu 80 bi de reais, é um mercado relativamente de médio porte. Rádio, a gente leva em consideração estudos de mercado, né, tanto da Canta quanto os estudos do SEMP, apontam um mercado de algo em torno de 4 bi de reais. Já falamos disso dentro dos nossos Connect Rádios também. Quando a gente compara o crescimento e investimento de publicidade aqui no Brasil, a gente vê consideravelmente meses sobressaindo a outros, tá? O que está mais em cinza, um pouco mais apagado é 2022 e o que está em laranjinha aqui 2023, tá bom? Lembrando, são dados que a gente tem fechamento, né? Não tem fechamento de 2024 ainda. Então, esse é o período comparativo que a gente precisa analisar. Inclusive, você, emissora de rádio, se a sua curva de crescimento de faturamento, de número de contratos, de renovações, não acompanhar essa curva, você está fora do mercado. É uma curva ascendente. Percebem que essa curva ela é ascendente e que o mês de dezembro
ele é um mês sempre melhor do que o mês de janeiro. Sempre. Sempre. E quando a gente compara o crescimento de dezembro 22 para dezembro 23, foi uma crescente de 12%. De outubro 22 para outubro 23, 22%. Ah, Felipe, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Você, emissora de rádio, dissipa conteúdo, dissipa publicidade. E, consecutivamente, você precisa estar atento ao seu mercado. Se a sua empresa, se a sua emissora, ela cresce menos do que o mercado, você está morrendo. Então, já visualizando um planejamento 2025, que já está quase na hora de começar esses planejamentos, né? Diretor de emissoras, gestores de emissoras, precisam acompanhar esses dados. Se o mercado de publicidade está crescendo, o meu negócio também ele tem que crescer. Se o mercado está crescendo 5%, eu tenho que crescer no mínimo 5%. Se eu crescer 4%, eu estou perdendo share, eu estou perdendo espaço de mercado. O único mês, tá? O único mês, comparando 22 com 23, que teve baixa, foi o mês de janeiro. Janeiro 23 foi um ano onde boa parte dos empresários, das empresas, investidores de mídia, estavam muito preocupados com o que iria acontecer com o Brasil, com as políticas públicas. Mas lembrando, a gente não pode ficar esperando o que vai acontecer no mercado governamental, o que o governo vai dizer. Somos tomadores de decisão e o nosso negócio ele tem que se importar. E quando a gente vê essa crescente considerável, praticamente dobrando ali o investimento de rádio de fevereiro para março, a gente começou a enxergar que 23, sim, seria um ano muito bom, chegando a quase 7 bi de faturamento mês, tá? O mercado de publicidade aqui no Brasil. Ou seja, um mercado extremamente próspero. Lembrando, estamos falando de publicidade. Eu não estou falando de rádio. Eu não estou falando da região do Triângulo Mineiro. Eu não estou falando da grande Florianópolis. Eu estou falando de publicidade no Brasil. O mercado que você, emissora de rádio, atua. Se você faz propaganda, precisa acompanhar esses dados. Ok? Continuando, quando a gente compara os principais setores que estão investindo em publicidade aqui no Brasil, a gente vê 5 setores, tá? 5 setores acumulados já representam 51% da verba de publicidade aqui no Brasil. Estamos falando de comércio, serviços, mercado financeiro, mídia e beleza. Esses 5 setores acumulam 51%. Já passam da metade do investimento em publicidade. E se a sua emissora de rádio não tem pelo menos 5 representantes de comércio, 5 representantes de serviço, 5 representantes do mercado financeiro, 5 de mídia e 5 de beleza, tá aqui a tarefinha de casa. Precisamos de 5 clientes de beleza, 5 de mídia, 5 do financeiro, 5 de serviço e 5 de comércio. Não, Felipe, mas eu tenho mais. Eu tenho 10 de cada. Que top, show de bola. Se tem 10, tem espaço para 12, dá para colocar como meta ainda para o mês de setembro, né? O mês está quase começando, estamos fechando o mês de agosto, inclusive semana de fechamento, né? Hoje, dia 29, para time que trabalha só de segunda a sexta-feira, amanhã é o último dia do mês. Agora, comercial que trabalha até sábado, ó, boa notícia, tem 2 dias para poder bater meta. Já pega aqui. Preciso trazer pelo menos um cliente do comércio, mais um de serviço e trazer mais um de mercado de beleza, por exemplo. Já tem aqui, ó, estratégia montada para 3 nichos, 3 setores, 3 ramos que estão investindo fortemente em mídia. Lembrando, estamos finalizando o mês de agosto. Ainda dá tempo de bater meta. Quando a gente leva em consideração o setor de serviço, comparado com os últimos estudos, inclusive com o próprio Inside Audio que eu apresentei lá no Connect Rádio 05, o setor de serviço, ele foi o único setor que retroagiu, tá? O único setor que retroagiu. Só que, por que o setor de serviço retroagiu? Dentro de serviços, além de serviços gerais, fazia parte educação e saúde. O setor de serviço contemplava, além de serviços gerais, educação e saúde.
educação e saúde saíram, montaram outros setores. Quando eu falo sair, gente, do estudo, né? Porque não é uma pessoa que sai ali do estabelecimento, né? Não saiu da sua rádio. Não. O estudo voltado para serviço complementa agora, realmente, empresas prestadoras de serviço, serviço no geral, e educação e saúde formaram outros nichos, outros setores, tá? Então, levando em consideração que todos os outros 4 cresceram, isso não só demonstra que o mercado está mais aquecido, né? Cresceu mais de 8% no ano de 22 para 23, mercado de mídia. Vale a pena ressaltar, o setor de comércio, representando 18% da mídia publicitária no Brasil, é um dado gigante. É quase o dobro da segunda colocada, o setor de serviço. Principalmente emissoras de rádio usufruem bastante desse setor, desse segmento para poder crescer. Os principais anunciantes são empresas locais e muitas das vezes comércio. E às vezes 80%, 85% do seu portfólio emissora de rádio é representada pelo comércio. Se você não tem esse dado, já vale a pena fazer esse estudo. Separa a listagem de todos os anunciantes aí de vocês, quebrem entre as segmentações, os setores. Eu sempre sugiro vocês trabalharem com setores que a própria Cantar Ibope nos traz, porque aí fica fácil de vocês analisarem se o share de vocês faz sentido com o share nacional. Se o tamanho de share é tamanho de mercado, tá? Se o percentual de comércio dentro do seu negócio ele é gigantesco, abre espaço para outros grandes setores, por exemplo, beleza, mídia, mercado financeiro e serviços também crescer. Ok? Continuando. O entretenimento, ele gera crescimento. Inclusive, comentei aqui no início da nossa apresentação. O mercado de entretenimento, ele cresceu muito, muito no ano de 2023. O mercado de mídia e conteúdo, comparando 22 para 23, foi o setor que mais cresceu. Ele cresceu 30%. Logo na sequência vem cultura, lazer, esporte e turismo. Inclusive recente, tá? Recente, fiz um estudo do mercado de radiodifusão em Portugal. O mercado de radiodifusão em Portugal é muito grande, é muito forte em cultura e turismo. É um dos principais pilares. Os principais anunciantes e emissoras de rádio lá em Portugal falam sobre cultura ou sobre turismo. Abre espaço aqui para vocês também. Ah, Felipe, mas estamos no Brasil. Eu sei que estamos no Brasil. Inclusive, esse estudo que nós estamos apresentando é do Brasil. Segmento de cultura, lazer, esporte e turismo cresceu 27% de 2022 para 2023. Se vocês não conseguiram trazer clientes aí de turismo para dentro da sua emissora, olha a oportunidade. Logo na sequência, segmento automotivo. Inclusive no Inside Áudio, lá no Connect Rádio 05, a gente falou sobre isso. Segmento automotivo, né? Automóveis, lojas de automóveis, são dos principais nichos em radiodifusão. Beleza, né? Que entrou ali no top 5 de setores, cresceu 18%. Comércio 17%, bebidas 13%, administração pública 12%, então o governo anunciando mais em relação ao ano anterior. E quando a gente compara eletros, mercado financeiro e telecomunicação, caiu de 22 para 23. Lembrando, o mercado financeiro ainda está entre os top 5 setores de investimento e publicidade no Brasil, mesmo caindo 3%. Mercado de eletro teve um período ali de relativamente baixo, né, instabilidade no mercado, e telecomunicações acabou caindo bastante, né, cai 16% de um ano para o outro, é uma queda brusca. E aqui vale a pena vocês, inclusive, revisitarem o portfólio de clientes de vocês. Clientes que trabalham com eletro, mercado financeiro e telecomunicação, 23 foi um ano ruim para eles. 24, não só 24, mas vocês deveriam levar isso em consideração o ano inteiro, né, de 2023. É um período onde vocês precisam dar as mãos. Trabalhar não só como um prestador de serviço, mas na parceria. Isso gera muita oportunidade. Quando a gente fala que caiu 16%, mercado de telecomunicação, a gente está falando no Brasil, no geral, mídia no geral. Tá?
Quando a gente faz um comparativo entre crescimento nos setores de mídia, nos grandes grupos de comunicação, distribuição de publicidade, São Paulo e Rio de Janeiro, sempre, né, são os pontas-chaves, as cabeças, né? O eixo Rio-São Paulo realmente ele é muito forte, muito forte. Mas, comparando 22 para 23, a gente viu uma crescente muito, mas muito considerável em Porto Alegre, crescendo 14%. Fortaleza, 12%. Rio de Janeiro, mesmo já sendo potência, assim como São Paulo, ambos cresceram também 12%. E Recife, ali logo atrás, crescendo 10%. Então, para as emissoras aqui presentes, ao vivo, no YouTube ou no Google Meet, se vocês estão dentro dessas regiões, saibam que realmente 2023 foi um ano muito bom. Infelizmente, a projeção de 2024 para algumas dessas regiões não são muito boas. Por exemplo, Porto Alegre, a perspectiva dentro do fechamento do primeiro semestre é um fechamento de baixa, mas né, o mercado não somente apoiou a grande Porto Alegre todo, na verdade todo o Rio Grande do Sul, né, o segundo semestre ele vem crescendo. Então o brasileiro ele se ajuda não somente para fazer doação, mas também para comprar de quem realmente está numa fase não tão boa. Então, nossos amigos aí, gaúchos, região da Grande Porto Alegre, 2023 foi muito bom. E 2024 também tem que ser bom. Eu sei que isso não depende somente de vocês, depende inclusive de governo. Mas estamos juntos, contem conosco. Connect Mix quer cada vez mais não somente trazer dados, mas trazer mercado, né, para vocês. Lembrando, e reforço, não só para Porto Alegre, para todo o Brasil. Hoje, o Connect Rádio já é o principal canal de conteúdo ali, distribuindo conhecimento para a radiodifusão. Estamos cada vez mais reforçando isso. Não somente afirmando, mas toda semana trazendo novos e novos conteúdos. Né? Inclusive, um dos Connect Rádios eu comentei. Tem faculdade de jornalismo, tem faculdade de rádio, tem curso técnico para rádio, tem curso para telecomunicação, tem formação em escolas, né, especializadas em formar radialista, mas para poder falar sobre negócio, gestão, dados do mercado de rádio, infelizmente não tem escola, né, para isso. Então, levantamos essa bandeira enquanto uma empresa ativa, presente no mercado de radiodifusão, trazendo esses dados estratégicos aqui para vocês, emissoras de rádio. E se a gente levar em consideração que as 10 marcas mais valiosas, segundo o Brand Z 2024 da Canta, elas tiveram em comum uma estratégia presente em vários portais de comunicação. 6 de 7 grandes portais, grandes meios, vou até corrigir, não portais, mas grandes meios de comunicação, as 10 principais marcas de publicidade, de anúncio, elas já trabalham essa estratégia de omnichannel. E quando eu falo de 6 de 7, né, gente, não quer dizer que as 10 trabalham exatamente as 6, né? Rádio está presente ali em todas elas. Mas não é só rádio. Além de rádio, anunciam também em cinema, anunciam em revista, anunciam em TV, anunciam em redes sociais, em portais de notícia. E aqui mora uma oportunidade gigantesca. Algumas emissoras ainda têm aquela convicção de que rádio é somente dial. Eu tenho que transmitir. Eu sou rádio raiz. Não tem nenhum problema em você ser rádio raiz. Mas as grandes emissoras, as médias emissoras que performam, que crescem, estão em fase de crescimento acelerado, diga-se de passagem, elas entenderam que, além da radiodifusão, além do dial, existe oportunidade. Inclusive, esse dado aqui reforça. As 10 marcas mais valiosas,
segundo o Brand Z 2024 da Kantar, trabalham estratégia de cross-mídia. Elas não investem somente em um segmento. Elas investem em vários. E aí, qual é a oportunidade? Você, emissora, que está trabalhando somente com dial, vamos começar a trabalhar com streaming, né? Vamos começar a trabalhar com aplicativo. Vamos começar a trabalhar com redes sociais. E aí, quando eu falo redes sociais, não somente Instagram, não somente Facebook, não somente TikTok, não somente Kawaii, não somente YouTube, e N outras, né? O X, o antigo Twitter, né? Tem grandes portais de notícia, inclusive, que ganham uma nota preta trabalhando publicidade no X, que nem é uma das principais, aliás, está entre as principais, né, plataformas de redes sociais, mas está longe de estar entre as três maiores. Então aqui mora a oportunidade. Comecem também a ter estratégias de cross-mídia dentro da sua emissora. Fechem contratos considerando a possibilidade de vender algo mais, de fazer um upsell. E outras já colocam lá no pacote. Ah, eu faço seu anúncio aqui em rádio e cobro tanto. Mas se você anunciar com a gente também nas redes sociais, eu cobro tanto. E já tem outras que já montam um pacote. Não vou dizer quem está certo ou quem está errado. Inclusive, dependendo da precificação, os dois podem estar completamente errados, né? Trabalhem aquele conceito de precificação bem similar, inclusive estou dando dica aqui, né, sugestão, bem similar ao que a gente vê nos cinemas, né, onde tem lá o copo de refrigerante P, M e G, e a diferença do P para o M é tão pequena que as pessoas olham para o M, mas quando ela olha para o G, ela vai comprar o G. Por quê? Porque a diferença também é muito pequena, então trabalhem esse conceito dentro da sua emissora, né, dentro da sua precificação, justamente para poder levar, agregar mais. Né, e se a sua rede social ela ainda está em baixa, não tem uma quantidade significativa de inscritos, de views, de curtida, o que tem? Todo mundo começa do zero. Nosso canal no YouTube também começou com 0 inscritos. E o nosso canal nem é grande. E não é porque o nosso canal não é grande, não é porque todo mundo que assiste o vídeo dá like, que eu vou deixar de fazer o Connect Rádio. Nós estamos investindo nisso, nós estamos acreditando. E para você, né, emissora de rádio que tem um canal no YouTube que é pequeno, ah, mas o meu cliente não vai gostar. Tá, eu concordo que às vezes ele não vai gostar, e às vezes você vai ter que começar fazendo isso de graça. Todo mundo, né, já fez isso alguma vez na vida. Você precisa agregar valor para a pessoa e depois você vai lá e cobra realmente um valor justo, né? Mas só porque o seu canal, só porque o seu Instagram, só porque o seu Facebook, só porque isso ou aquilo é pequeno, não é o motivo para você não começar. Muito pelo contrário, é aí que você tem que começar. É aí que existe oportunidade. Inclusive é de graça, né? A gente não paga para poder abrir uma conta no Instagram, a gente não paga para poder abrir um canal no YouTube. Olha o quão legal o mercado tá, o quão acessível. Qualquer pessoa pode começar, inclusive você. Inclusive você. E quando a gente faz um comparativo, tá, sobre perspectivas de investimento em rádio, 68 aliás, desculpa, investimento em publicidade, 68% das marcas afirmam que no ano de 2024 vão e estão investindo mais do que o ano de 2023. 24% afirmam que vai investir igual e 8% são empresas que afirmam estar em processo de recessão em publicidade. 8% do mercado afirmou investir menos no ano de 2024. 43% investirão mais em TV conectada. 60% investirão mais em vídeo como um todo. Olha outra oportunidade aqui. Principalmente redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok aí das rádios. 60% das marcas disseram que vão investir mais em vídeo. Sabe aquele flash ao vivo que você faz? Aquele pit stop da rádio? Grava, monetiza naquilo também. Além de transmitir no dial, no stream da rádio, monetiza em vídeo. As marcas querem isso.
Elas querem investir mais. 60% afirmam isso. 55% afirmam que o maior ponto de atenção do ano será a unificação de métricas sobre a jornada cross-mídia para a otimização dos investimentos. Então, investir já é difícil, fazer cross-mídia já é difícil. As marcas querem, mas gerenciar esses dados é o mais difícil ainda. É o mais difícil. E boa parte, para não dizer a grande maioria, dos anunciantes em rádio não possui um dado sequer. E quando eu falo de não possuir um dado sequer, não sabe nem se a campanha foi para o ar. A Connect Mix, inclusive, existe para isso. Dar transparência ao mercado, trazer esses dados estratégicos. Não somente para o anunciante, mas para você, emissora de rádio, também. Inclusive, Connect Rádio 12, semana passada, falamos sobre o Censúria. Né? Inclusive, eu abordei um pouquinho melhor o Censúria. Como que você, emissora de rádio, mesmo que seu cliente não seja cliente da Connect Mix, como que você pode extrair relatórios para os seus clientes? Por apenas R$ 497. R$ 497 reais, você consegue entrar dentro da nossa plataforma, do Censúria, digitar o nome do seu cliente, extrair o dado e montar um relatório. 55% do mercado anunciante está falando que está difícil, que está complexo. Porque não tem dado. E aqui eu estou falando de mídia no geral, não estou dizendo somente de rádio, tá? Mas eu vou colocar uma aspas, um parênteses aqui bem grande, tá? Rádio impacta muito nisso. Porque boa parte das emissoras de rádio não possui a prática, infelizmente, tá? A prática de extrair relatórios, de levar dados para os seus clientes. Principalmente no interior. E por muitas das vezes, e eu nem estou culpando a rádio, tá? Por muitas das vezes é porque realmente não tem ferramenta. Aliás, não conhecem ferramentas. Mas agora, né, principalmente para quem está assistindo aqui, estou dizendo, a Connect Mix, por exemplo, traz ferramenta. Se o cliente de vocês for o nosso cliente, vocês conseguem extrair o relatório ali na faixa. Relatório consolidado, relatório analítico, relatório de rede. Vocês conseguem acompanhar o mapa de veiculação, as veiculações publicitárias diariamente, em formato de cores. É lindo, é bonito de se ver. Agora, se a empresa que anuncia com vocês não é cliente da Connect Mix, vai lá, você, emissora de rádio, assina o Censúria, digita o nome do cliente, coloca o intervalo, delta T, de segunda até sexta-feira, do primeiro dia até o último dia do mês, dá um buscar e ele vai trazer todo esse relatório para vocês. Não somente a quantidade de vezes que vocês fizeram, né, a afirmação sobre aquela marca, mas também o áudio e o texto. Vocês conseguem dar play no áudio, baixar o áudio, mandar para o cliente, copiar o texto, exportar isso em formato de relatório, tá? Então, aqui mora uma outra oportunidade. Já que o mercado vê esse desafio, vocês precisam, né, também colaborar, fazer a parte. E a Connect Mix está aqui para poder auxiliar vocês. 85% apontam que a ausência de métricas unificadas entre os meios está entre os as top 3 dificuldades das empresas. 85% de quem compra mídia no Brasil diz que não tem métrica unificada. Logo no início do Connect Rádio, eu comentei sobre isso. Estratégias de cross-mídia. Os núcleos querem investir não somente no fulano ou no ciclano. Eles querem e eles vão e eles estão. Trouxe dados ali, né? Das 10 maiores marcas, das 10, de 7 meios de comunicação, eles trabalham em 6. Das 10 maiores marcas, de 7 grandes meios de comunicação, ambos anunciam em 6. E 85% do cenário nacional vê isso como um grande desafio. Não somente anunciar, mas extrair esses dados. Aqui eu estou afirmando com todas as letras e com números. O principal gargalo do mercado publicitário no Brasil hoje é métricas unificadas. Além de não ter métrica unificada, nem sempre eles possuem métricas no meio de radiodifusão.
É um gargalo gigantesco. E aqui você, emissora de rádio, que está nos assistindo, no YouTube, no Google Meet, aqui mora a oportunidade. Quer crescer em mercado? Comece a prestar melhor um serviço. E prestar melhor um serviço não é anunciar mais o seu cliente. É você ser honesto e demonstrar ser honesto. É você fazer por onde. Além de colocar o material no ar, monta um relatório, consolida esses dados, no mínimo uma vez por mês. No mínimo uma vez por mês. No mundo ideal, teria que ser relatório semanal. Mas no mínimo uma vez por mês, vai lá, faz um compilado de informação e manda para o seu cliente. Ah, mas eu não tenho ferramenta. Retoma no Connect Rádio 12, falamos sobre isso, demonstrei como que você pode utilizar a tela da Connect Mix, inclusive em boa parte das funcionalidades de graça. 90% da nossa plataforma parceiros, ela é de graça. Inclusive o login você cria o acesso de graça. Você não é obrigado a contratar os pacotes adicionais. O que tem lá de graça, 90%, já vai te trazer dados estratégicos sobre o seu negócio, sobre os seus clientes, análise de performance, análise de eficiência. Aliás, de efetividade. E aí, pela efetividade, depois você demonstra isso na eficiência financeira para o seu cliente. Né? Então, como dentro da nossa plataforma não tem valores financeiros, só tem dados de PI, mas levando em consideração a quantidade de programação, depois você exporta isso aí e você demonstra a eficiência financeira aí para o seu cliente. Ok? Mais uma vez, 85% das empresas apontam que a ausência de métricas unificadas entre os meios está entre os top 3 dificuldades das empresas. Esse é o desafio do mercado publicitário. Você, emissora de rádio, está nesse meio. Nós, inclusive, a Connect Mix faz parte disso. 85% das empresas têm isso como um dos principais desafios. É uma das principais dores sentidas no mercado. Senhores e senhoras, estamos partindo para o nosso fechamento. Para quem estiver no nosso grupo do WhatsApp, tá? Somente para quem está no grupo do WhatsApp. Inclusive, vou compartilhar aqui mais uma vez o QR Code com vocês. Para quem estiver no grupo do WhatsApp, escaneia aqui, tá? Pega o smartphone, escaneia, vai lá para o nosso grupo. Eu vou compartilhar o link para vocês terem acesso a esse estudo completo. E também vou compartilhar, só para quem estiver no nosso grupo do WhatsApp, eu vou trazer também um outro estudo, tá? Na verdade, o detalhamento de um estudo, onde aponta os principais setores que anunciam no Brasil e as principais categorias. Mais uma vez, somente para quem estiver no nosso grupo do WhatsApp. Então, venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte desse ecossistema, o nosso Connect Rádio, eventos semanais, que agora, né, não só em formato de vídeo, transmissão que a gente está fazendo, a gente vai estar juntinho no decorrer dos próximos dias, na verdade, que a gente já está preparando essa comunicação também omnichannel, para que você, emissora de rádio, possa conferir os nossos dados, não somente em formato de vídeo, mas em áudio, em texto. E reforço mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dar um like, dar um joinha lá, isso nos motiva. E o principal, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse conhecimento com as outras pessoas que trabalham com você dentro da sua emissora. E não somente na sua emissora, em todo o ecossistema, as pessoas que vocês conhecem nesse meio de radiodifusão, de publicidade, e venham fazer parte cada vez mais desse nosso Connect Rádio. Esse evento que vem crescendo todas as semanas, sempre um novo tema para ser debatido, demandado aqui com vocês. Agradeço imensamente, tenham todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar. Bom dia, gente.